Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do Pode Vir na Fé, onde histórias conectam histórias. Você quer uma história de esperança? Pode vir. Você quer uma história de milagre, de superação e fé? Pode vir. E hoje a história é muito interessante. Vocês vão ficar grudados na tela, vai chamar a atenção. E tô com 3 mulheres maravilhosas. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e comentar. E hoje, que nem eu disse, estou com 3 mulheres aqui maravilhosas, lindas e católicas, mulheres de fé. E hoje eu estou com uma mulher muito especial que vai me ajudar a apresentar esse Pode Vir na Fé especial. E ela que vai falar o tema para vocês. Estou aqui com a Sandra Viana, que é católica, ministra da Eucaristia, enfermeira e nossa produtora nas orações. Seja bem-vinda, Sandra, Pode Vir na Fé. Primeira vez, hein, gente? Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite. Então, nós vamos apresentar aqui 2 pessoas maravilhosas, a Ana Vitória e a Josi, são 2 solteiras católicas e as perguntas vão ser bastante complicadas, eu quero ver elas saírem dessas, hein? E qual o tema de hoje, Sandra? O tema como sobreviver à solteirice no meio católico. O que se procura? E elas vão contar, a minha prima, a Josi é minha prima, já falo de antemão, e ela me procurou uns dias atrás, ela veio abordando esse assunto. O que a Igreja Católica poderia fazer para os solteiros? Eu achei interessante. E ela pediu para falar na igreja, mas eu, como sempre, esqueci. E ela falou direto com a Sandra. E hoje cá estamos, né? Para fazer esse podcast dos solteiros, vocês solteiros católicos aí, ó. Fica ligado. Seja muito bem-vinda, Ana Vitória, Josi. Obrigada. Ana Vitória, pelo convite. ela é católica, estudante de odonto, quase formada, gente. Vocês vão precisar de uma dentista no futuro? Ana Vitória. Ela é catequista da Catequese Bom Pastor, na paróquia Santa Generosa, e ministra da Eucaristia também. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui. A alegria é nossa. A primeira vez, né, Ana? É a primeira vez. Tá calma, tá de boa, eu tô meio nervoso. Estou aqui com a minha queridíssima prima, Josi Miranda, nutricionista, católica, solteira. Aê, católicos de plantão, solteira também, ó. Seja muito bem-vinda, Josi. Obrigada, primo. É uma alegria estar aqui, né, com pessoas tão maravilhosas, né, pessoas de Deus, cristãs, para a gente falar sobre um tema que talvez seja pouco abordado, né, dentro da nossa realidade cristã, mas que é muito importante a gente comentar, né? Não estamos aqui simplesmente para dizer que estamos solteiras, mas para poder trazer, né, essa reflexão sobre um assunto que é tão importante nos nossos dias. Muito bom, muito bem. E você aquele dia falou comigo sobre o que a igreja poderia fazer para olhar com carinho para os solteiros. Por que não, quando a gente é solteiro? Eu já fui solteiro e eu sei, eu fui procurar no mundão, fui procurar nas baladas, e queira ou não, tem aquela coisa, né? Ninguém é de ninguém e todo mundo é de todo mundo. E a gente acaba entrando na bebida, nessas coisas, e muitas vezes por carência. E eu achei interessante que você falou dessa ideia, porque você viu que numas igrejas evangélicas tem isso, né? Isso. Conta pra gente um pouco. Eu venho percebendo, né, que a igreja evangélica, né, os protestantes, eles têm investido mais nos solteiros, para que busquem formar famílias cristãs a partir dos membros da igreja mesmo, né? E enquanto na igreja católica, eu vejo que existe, né, esse chamado para formar famílias cristãs, mas, de uma certa forma, na nossa igreja não realiza momentos ou encontros que propiciem esse encontro de jovens cristãos católicos, né, para formar famílias católicas. E acho que isso é algo que a gente precisa começar a repensar, porque os tempos mudaram, a forma como as pessoas se conhecem mudou também. Então, acho que a gente precisa investir um pouquinho mais e ter uma atenção, né, com esses jovens solteiros. E é bom que, né, Ana, é bom que os solteiros que estão na igreja procurando um namoro cristão,
É colocar Deus acima de tudo, na frente também disso. E não tem como dar errado, né? Sim, Fala um pouquinho pra gente sobre isso. com certeza. Porque se Deus está em primeiro lugar nas nossas vidas, tudo fica ordenado, né? Então, assim, o que acontece, que a gente vê muito hoje em dia, é que a pessoa não tem Deus como primeiro lugar e acaba colocando as outras coisas acima de Deus. E isso desequilibra uma vida. E como que uma pessoa vai estar com alguém se ela não tem Deus em primeiro lugar, né? Então, assim, eu vejo muitas vezes a pessoa, tipo, tá na igreja procurando, mas não tem Deus como seu Senhor. Então não vai dar certo. Porque quando ela entrar ali no relacionamento, aí ela vai estar mais pela pessoa do que por Deus, né? E muitos padres da igreja dizem, muitos santos também, católicos, para o relacionamento dar certo, Deus tem que estar em primeiro lugar naquele relacionamento. Exatamente. As duas pessoas, o intuito daquele namoro, daquele casamento, é levar uma família para o céu. Então, se esse não é o intuito, se não tem Deus como... E que nem a gente tá falando aí, muitos solteiros acham até a pessoa, né, Sandra? Acha, só que nem a gente tá falando. Não põe Deus na frente, não põe Deus em primeiro lugar, não põe ele como centro de tudo e acaba casando errado, fazendo o Sim, que não faz, escolhas erradas. tudo errado, traindo, fazendo totalmente do jeito que o diabo gosta, vamos dizer assim. Sim, sim. Né, Sandra? Fala um É pouquinho disso. verdade. Eu queria saber de vocês qual é a maior dificuldade que vocês encontram quando conhecem um rapaz que não é católico. Muitas. Como que você aborda, então, como você aborda o assunto de talvez viver a castidade, dizer que você é católica, para saber quais são os valores dele? E é baseado em que você espera que ele fale, né, alguma coisa? Como você cerca ele, o comportamento dele te diz o que quando você pergunta ou você questiona ou você diz que você quer viver a castidade ou que você é católica e espera a respeito dele, claro, né? Ana, você quer começar? Pode Eu posso ir, começar. pode começar. Bom, assim, são muitas dificuldades. Primeiro, para mim mesma, né? Existe uma dificuldade, uma dualidade entre viver a vida cristã, que exige renúncias, sacrifícios, e viver a vida, né? Viver em sociedade, que tem outros valores diferentes, no caso dos meus. E, assim, é difícil porque para seguir, né, seguir na igreja, seguir o que Jesus nos orienta, né, o que a igreja nos prega, a gente precisa buscar essa comunhão com Deus diariamente. Então, fazer renúncias com muita frequência. E o que o mundo prega é totalmente diferente. São outros valores, prega a liberdade, como assim, a pessoa pode fazer tudo o que quer consigo, né, e com o outro também. E isso não é verdade. Né? Então, é difícil porque né, a gente percebe que na igreja, assim, a maior parte, né, das pessoas que frequentam já tem algum relacionamento, ou as pessoas só vão para a igreja, né, com o intuito de ir na missa, não tem momentos para poder confraternizar. Então, onde a gente vai encontrar uma pessoa, né? Onde a gente vai conhecer uma pessoa? Então, muitas vezes é o que o Anderson falou, vai para balada, né, vai para festa, é amigo de amigo, e que muitas vezes tem valores diferentes dos nossos, e às vezes por medo de, né, ou até porque por gostar da pessoa, conhecer uma pessoa fora, gostou dela, né, vou dar uma oportunidade, e aí vive coisas que não fazem parte, né, do nosso mundo, né, da nossa realidade cristã. Então são muitos desafios que a gente encontra. Sim, com certeza. Porque você vai... A sua vivência, né? O seu dia a dia, a sua rotina vai viver com uma pessoa católica. Então, você vai ser a tua rotina de oração, de missa, de trabalho, de evangelizar. E a pessoa se depara com isso, ela vê e ela já meio que, tipo, não é isso que eu quero, né? Não é isso que eu tô procurando. Vibe diferente. Tá em vibes diferentes. Então, é um desafio mesmo. Porque, por exemplo, você tá numa realidade do mundo que você tá ali, mas você tá até aberta, mas, por exemplo, você tem que ver a disposição da pessoa, né? Uhum. Do que ela tá ali pra, tipo assim, não, ok, eu não tô, mas eu posso estar aberta a entender sobre, a viver a castidade, a ir na fé. Mas, querendo ou não, quando você tem valores muito claros, você já fica filtrando mais, né?
Justamente isso para não casar errado. Que nem no caso, eu te conheço há pouco tempo, e eu vejo tanto que você é uma moça maravilhosa. E eu te acompanho às vezes lá como ministra. E eu fico pensando o quanto é bom estar firme na igreja e com Deus. Porque às vezes se você fosse uma católica de IBGE, que nem a gente vê muito. A pessoa é católica, mas de IBGE, só vão na missa, de vez em quando tá tudo certo. E arruma um namorado que nem na igreja vai, a tendência é tirar aquela pessoa da igreja. Agora, pega uma pessoa te usando como exemplo, que tá ali firme, como ministra, nas orações e tal, que acredito que vem de família isso, é muito difícil se arrumar um cara que às vezes nem é tão católico assim, e ele te tirar. É o contrário, o teu exemplo que vai levar ele para lá. Isso eu já vi, já presenciei as duas formas. Um que chega e tira a pessoa, e outro que chega e a pessoa leva. Por isso a importância de estar, que nem minha mãe falava, o alicerce. Tá com o alicerce bem feito ali, na igreja, com Deus, porque quando a pessoa vem, ela vai te ver como exemplo. E isso é maravilhoso, isso eu vejo em você. E como tem outras pessoas também, que é assim, tá firme ali, ajudando, servindo a Deus. Então o Espírito Santo ali age de uma forma belíssima. Né, Sandra? Eu ia perguntar, sabe, porque É importante tá no pé, ali, tá firme com o alicerce. Se for os dois, melhor ainda, né? Porque daí os filhos vai estar bem sim, alicerçados. eu acho que se essa esse que diz que é católico faz tudo errado, eu acho que ele tem uma interpretação da Bíblia diferente, entendeu? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então tem gente que acha que o próximo é do mesmo sexo, né? Então, não leva em consideração, talvez, casar e multiplicar. Então, assim, sabe? Não, porque tem muita gente, tem muita... Não, interpreta o que quer, né? Exatamente, interpreta o que quer. Isso sabe? é perigoso. Então, muito. Isso é muito Interpreta perigoso. do jeito que lhe convém, sabe? Então, eu falo por conta própria, né? Até para crescer e multiplicar, tem que ter as regras, os mandamentos certos, Sim, casar, exatamente. Tá? Senão sair fazendo filha doidada aí, com uma com outra. Mas eu vejo assim, até pessoas com quem eu já convivi, de ter essa ilusão de que pessoas que estão dentro da igreja, independente, né, de qual religião que seja, de serem pessoas santas, de serem pessoas livres, né, de maldade. E não é assim. A gente tem que saber interpretar, enxergar, né, a pessoa como um ser humano que pode ter desvios, né, na conduta, na moral, né, na ética, e tá ali dentro da igreja, de repente tentando mudar, mas às vezes é algo tão mais forte que ela não consegue. Então, e aí ela não vai conseguir interpretar a Bíblia, né, o que diz a palavra, como deve ser, né, como deve ser o comportamento dela. Então, acho que a gente, hoje em dia, tem que sair um pouco também de procurar essas relações românticas, né, de pensar só na questão do romantismo. A gente tem que ter um discernimento para entender, olha, essa pessoa está tendo condutas e comportamentos que não estão dentro daquilo que eu acredito ser como adequado, não, e essa pessoa está dando sinais de que ela hoje em dia se fala muito, né, do narcisismo, se não é uma pessoa narcisista que está fingindo ser o que não é. Então, é importante que a gente peça ao Espírito Santo que nos dê esse entendimento, essa sabedoria, também para não cair em ciladas, né? Sim, porque Está muito atenta aos sinais. Isso, muito atenta aos sinais. Porque os sinais gritam em pequenas coisas. Exatamente. E a pessoa vai ignorando e depois quebra a cara. Até depois não dá para ignorar mais. Conta pra gente um pouquinho sobre alguma experiência que vocês passaram que te surpreendeu de maneira assim, opa, peraí, calma aí. Calma, vamos devagar. Olha, Sandra, hoje em dia tem sido bem complicado, né? Porque, lógico, eu não sou santa, eu já, né, embora eu tenha crescido na igreja, né, fui catequista, participei do grupo de jovens, fiz crisma, tudo mais. Eu tive os momentos que eu vivi uma vida, né, se diz assim, do mundo no sentido de ir à festa, de conhecer muitas pessoas. E o que eu percebo hoje em dia, e aí eu tive algumas experiências, né, algumas muito legais, que me surpreenderam positivamente, mas ultimamente as experiências têm sido, assim, mais cômicas, assim, até chega a ser engraçado. Há pouco tempo eu conheci um rapaz e
foi engraçado, porque logo de cara ele já se demonstrou assim, muito interessado, já querendo namorar e fazendo promessas, não, vamos viajar, vamos fazer isso e aquilo e aquilo. E eu já fiquei, não, Te não assustou sei, um minha... pouco. Muito, né? Mas promessa, Muito, política. né? Já tá Exatamente. pitando. É, eu falo pro meu sobrinho, não existe almoço grátis, né? Então, assim, quando a esmola é demais, Segue desconfia, desconfie, desconfie. Mas, assim, eu sempre ouço, dá uma oportunidade, né? Escuta, tenta. Falei, tá bom. Aí fui escutando as promessas dele, né? Um cara legal. É legal o que você fez. Escuta, dá uma oportunidade, vamos ver, né? Sim, Legal. não, Tenta. Já não chegou logo de cara cortando. Não, sim, É legal. eu sou desconfiada, sempre fui. E engraçado porque eu acho que eu já te contei, primo, mas eu vou lembrar aqui pra vocês. Eu lembro quando eu tinha 10 anos, eu tinha mais 2 amigos da mesma idade que eu, e um deles chegou e falou que estava namorando e que gostava da namorada. E aquilo pra mim foi um choque, porque na minha cabeça, homem não tinha sentimento, que só quem tinha sentimento eram as mulheres. Ele, não, Josi, imagina. Não, claro, eu gosto dela. E aquilo pra mim Nossa, foi uma amadureceu surpresa. rápido, hein? E aí, eu cresci com esse pensamento de que antes só do que mal acompanhada. Então, eu nunca tive pressa, tanto é que eu tenho 41 anos e nunca quis me entregar ou me desesperar para conhecer alguém para casar. Não, eu sempre pensei assim, se for para me dar trabalho, me fazer sofrer, eu não quero. E vai ser no tempo de Deus. Sim. Então, nunca me desesperei. E aí chegou essa pessoa, né? Fazendo todas essas promessas, e eu já, né? Já passei por algumas experiências. Falei, tá bom. Falei assim, olha, mas eu tenho uma coisa para te dizer. Eu tô buscando viver a castidade. Gente. Foi muito Muito engraçado. Porque assim, o que ele estava todo empolgado falando, né? Assim, não, Tava nós. na hora, empolgação. Vamos fazer um Não. teatrinho aqui? Eu acho que isso aí na casa Fazendo acabou teatrinho sendo aqui. até um termômetro, né? Vamos supor que eu foi. sou ele. Eu vou te dar o céu, todas as estrelas do céu. Vou te dar o sol. Na lua. Escrever seu nome da lua, aquela bem promessa mesmo. Vou te dar um mundo. Nossa, Aí você Laçar uma fala. estrela. aí eu peguei e falei assim, então, mas tem uma coisa para te falar. É. Estou buscando viver a castidade. Ah, não. Esquece o céu, esquece as estrelas. Esquece escrever seu nome na lua. Não dá. Esquece. E aí eu vi a pessoa, a fisionomia da pessoa mudou completamente, mudou. Então toda aquela alegria, expansão, felicidade, né? Você é uma pessoa legal, né? Gostei de você, quero tentar. Mudou. Eu falei assim, ele parou, ficou olhando pra mim e falou assim, você está brincando, né? Eu falei, não estou brincando, eu estou falando sério. Ele falou assim, não, mas não é possível. Eu falei assim, como não é possível? Assim, eu estou buscando viver. E já faz algum tempo. Ele falou assim, não, mas pra mim isso não dá. Eu falei assim, então, por isso que eu já estou te falando agora. Vocês entenderam o termômetro, né? Isso aí Sim. é ótimo, é só jogar. É. Estou vivendo a castidade. Sim, Opa, essa aqui é diferente. Não, impossível. Então já sabe que ele só quer isso. exatamente. É fácil, foi fácil. Eu falei isso para algumas amigas que não são cristãs, né, não são católicas e são mais ou menos da minha idade, e elas falam, nossa, Josi, maravilhoso, né? Que legal, Vou usar né? isso como uma estratégia. Que pena que é só estratégia, né? Não é verdade. Mas eu achei legal porque depois disso, uma dessas amigas que estavam comigo nesse dia me mandou depois uma postagem no Instagram falando de mulheres acima de 40 que estão buscando viver a castidade, mas não vinha com esse nome castidade, vinha com Sim. outro nome, mas de buscar viver a sua solteirice de uma forma mais leve, de entender que assim, eu não preciso ficar buscando uma pessoa ali, Sem uma viver uma buscando vida mundana, né? exatamente. E aí, isso pode ser, de repente, como essas pessoas não estão habituadas a ouvir essas coisas, de viver a castidade, talvez ali é um começo para ela de entender o que é a castidade, né? Ela é feliz, então ela não precisa disso. Não, eu me sinto bem como eu estou. Eu quero alguém para viver comigo um caminho, né? Disso, de Sim. buscar o céu, de buscar uma vida em Deus. Então, viver só pela carne, eu sei que vai me trazer prejuízos, né? Então, eu busco isso.
E aí foi interessante, assim, foi realmente um termômetro para saber se realmente, né, era o que eu venho pedindo para Deus, né? E já cortar isso antes de Isso. começar a criar verdade. um sentimento, Um laço, né? Um laço. Mas foi legal. Mas é que nem a gente tá falando, o mundo hoje não entende o que é viver pelo Espírito. O mundo é carnal. É carnal. A carne vicia, tudo vicia a carne. Sim. Então é muito. Eu entendo que é difícil. Por isso que Jesus veio, falou, Deus fala muito do Espírito, para você viver no Espírito. E a castidade é uma forma de viver no Espírito, o tempo certo de fazer as coisas. E a maioria das, principalmente homem, né? A maioria não vai entender direito isso. Então, para você ver como que as pessoas não entendem o que é realmente ser católico, apostólico, romano. Aquele realmente que pratica. Porque quem pratica, principalmente quem é de missa diária, ela vai comungar. E sabe que comungando, ela não tem como viver uma outra vida, que é o tal do católico errado, foi o que eu Boa, falei. Sandra. Então, assim, se a pessoa realmente, peraí, você é católico, você frequenta a igreja, opa, peraí, ela comunga. Se ela comunga, ela não faz esse tipo de coisa, ela não cai no pecado da carne. Então, assim, a pessoa já não sabe nem mais o que é isso, já virou tão moda as pessoas saírem, entendeu? Ah, vou comungar, eu tô com Cristo, mas eu vou sair com meu namorado, entendeu? Já virou tão... As pessoas banizaram tanto o amor, que o amor, assim, carnal entre duas pessoas, mas que seja realmente autorizado, né, digamos assim, santificado, né, abençoado por Deus, que o pessoal está independente. Enfim. Então, tem tanta gente que, né, se junta, que vive aquela vida, né, você escuta várias histórias, vários testemunhos, que vive aquela vida, e depois que realmente a pessoa, peraí, não, eu vou tentar, Senhor, o que você quer? E a pessoa passa a buscar Deus, né, de maneira que aquilo traz um conforto para ela, e ela, o que eu preciso? Não, eu preciso confessar, eu preciso realmente receber a Eucaristia, não, eu gostaria de viver uma vida a dois, abençoado por Deus, aí vai pensar em casar, aí sim, aí você vê aí você vê que realmente a família, ela entra naquele todo, um contexto de família feliz, né? Enfim, o demônio realmente está solto, né, gente? E hoje as pessoas estão muito carentes, né? Então, Muito carentes, muito desesperadas. Sim. Verdade. Sim. Muito desesperadas. Então, assim, E qualquer coisa que aparecer, a pessoa já quer e coloca ali 100% a sua confiança. Exatamente. E às vezes Muito até vai dar traumatizadas, certo. né, emocionalmente, Muito traumatizadas. né? Só que a outra pessoa se assusta. Às vezes alguma coisa poderia dar certo, mas Sim. foi tanto que a pessoa se assusta. Exatamente. Por causa desse desespero. Isso é um prato cheio, que nós tá falando pro demônio, né? Por isso é um prato cheio. Porque Deus tem um plano pra gente. Tem um plano pro casal. Sim. Que nem diz, toda panela tem sua tampa, Mas né? no final dos tempos ele tá aí para isso, Ele né, tá aí gente? pra- A igreja e a Destruir a família. família. Entendeu? Enfim. Uma pessoa. Enfim, uma pessoa veio falar que ela tava para destruir a família. E tem gente que bate palma, gente, para isso. Mas é Até que ponto você pensa, peraí, eu sou a pessoa, todo mundo tá batendo palma, mas eu sou a pessoa que eu não concordo com você. Você acaba se destacando por uma coisa que você tá defendendo a verdade, que você tá defendendo aquilo que é o certo, entendeu? Não tem certo e errado. Existe certo e errado, sim. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Exato. Mesmo aquele que não tem consciência de. Sim. Sabe? Aquilo que, enfim, eu não tenho a consciência de que matar é pecado, mas eu sei que matar é errado. Exato. Entendeu? Sim. Sabe? Sim. Eu vejo muito por isso, por esse, sabe? Aquela pessoa não tem aquela educação católica como eu tive, mas ela sabe que aquilo Porque é errado. todos nós temos Espírito Santo dentro da gente. Sim. Principalmente Ele batizados, mostra. né? Sim. E ele que mostra pra gente que é certo e errado. Mesmo não tendo Da E consciência. todo mundo É. tem um anjo, né? Todo E mundo temos tem um um anjinho. anjo, exatamente. Pedro Siqueira, eu tenho um livro do Pedro Siqueira, fazer sua propaganda aqui. O livro dele, todo mundo tem um anjo da guarda, ele é Fala pra ele maravilhoso. assim, ó, pode vir. Pode vir. Pode vir aqui em São Paulo, eu sei que você é do Rio. Pode vir. E a Ana, tem alguma Mas é. história pra contar pra gente? De um Nossa, eu relacionamento? tenho uma. Ó, o eu dedo tenho podre. meio desesperada. Tem o dedo Dedo podre podre. também. Tem o dedo podre. Conta pra nós. Não, mas disso, da pessoa tá desesperada mesmo. Às vezes eu conheci um homem que ele tava, enfim, tinha caótico. E a pessoa não tá bem e ela quer depositar na outra pessoa uma esperança de tipo, nossa, o que é a ilusão de hoje em dia, né? A pessoa pensa que vai casar e vai resolver todos os problemas do mundo. Sim. Nossa, casei, Verdade. acabou tudo. Acabou todos os problemas. Mal sabe Mas não, ele. tá começando. Só tá começando. Só que é a dois, né? Essas cobranças. E aconteceu a mesma coisa. Conheci a pessoa num dia, saí com ela. E
a noite, tipo assim, passou o dia inteiro, a pessoa tava, tipo assim, encantada, deslumbrada. Eu falei, tipo, calma lá, né? Dá uma segurada, assim. Não é assim que as coisas funcionam. Vamos conversar, se conhecer. Não dá pra pessoa se conhecer num dia, assim, se encantar e mil Tem promessas. gente que não vive sei o 20 quê. anos e não se conhece, né? E aí tá. E eu fui levando, mas eu já não tava muito em paz. Porque eu já tava vendo sinais que não estavam me agradando e tava vendo isso da pessoa tá muito desesperada. E acabou que eu dei, tipo assim, essa pessoa, sei lá, já queria milhões, já queria casar. E disse, calma, tem uma semana que eu te conheço. Tipo assim, eu nem tenho certeza. E eu falei, não. Simplesmente, tipo, não, eu funciono desse jeito. Acabou E te quando assustando, né? me assustou. A pessoa sumiu, desapareceu, me bloqueou em tudo. Sumiu, desapareceu. Não, pra te ter ideia. Depois de 6 meses, a pessoa reapareceu de nada como uma sagrada família pra mim na igreja. Falando, tipo assim, não pensa que isso daqui é alguma coisa, é só pra, sei lá, só um presente. E eu não aceitei. Porque, tipo assim, e diante do contexto dessa pessoa, você via que era puro, assim, era carência. E às vezes eu fiquei até me perguntando, nossa, será que a pessoa era tão boa, tipo, era uma pessoa da igreja, de fé, que trabalha, não sei o quê, batia tanto com os meus valores, e eu poderia ter tentado, só que eu não tava em paz. E tudo que é de Deus traz paz. É Exatamente. inevitável. Tudo que é de Falou Deus tudo. traz paz. Tanto você tá passando por uma situação, pode estar de cabeça para baixo. Mas se você sabe que aquilo dali, Deus está te guiando, você tá em paz. E aí eu falei, não, eu não vou me submeter a um negócio desse. Porque eu sei que, tipo assim, se eu for pra frente, por carência também, eu vou quebrar minha cara. É aquele negócio de não ignorar os sinais. Às vezes é uma coisa muito boba. Tipo, é um valor pra mim, é, sei lá, um jeito meu e pra você isso daí você passaria. Mas aquilo, há muitos anos com essa pessoa, aquilo dali vai trazer grandes consequências pra uma família, pra Vira uma uma bola de casa. neve. Vira uma bola de Aumentando. neve. Vai ficando assim e vai aumentando. E aí eu falei assim, gente, quanto que a pessoa tá desesperada assusta, né? Uma coisa poderia ter dado tão certo, mas acaba indo por água abaixo por causa de um desespero, por causa de uma E o carência. que você falou é verdade. É até bom para alertar as mulheres, porque é o que você falou, ficar atento aos sinais. O jeito que ele te trata, o jeito que trata os pais, Do jeito que a trata os possessão, pais, o sim. ciúme, a carência, excesso. Hoje o que você mais vê é mulher apanhando de homem. O homem é escroto? É. Mas a mulher também, é o que você falou, e vai deixando. Quando vai ver, não tem mais o que fazer. Acaba piorando as coisas. E aí depois de um Está casamento, tão envolvido, né? Que aí já, né, às vezes tem filhos, tem casa, filhos, tem isso que eu bens ia falar, tem juntos, filho. né? Isso você tem que ver no começo, No igual você começo, fez. no Fez namoro, certinho. Bem no começo. A Josi teve uma experiência que eu sei que ela teve aí com o cara que ela ficou, também é a mesma coisa. Ele, o mesmo esquema, prometendo o mundo, exatamente. carente, E tipo um banana, né? Não, e pior que E- a Ana me lembrou porque ele me deixou confusa, porque justamente ele tinha valores muito parecidos, né? Ele dizia ter valores muito próximos aos meus. E fala assim, os opostos se atraem, isso é mentira. E isso é mentira. Os opostos podem até se atrair, mas também se afastam com muita facilidade, porque não tem uma conexão. E com essa pessoa eu tive uma conexão muito grande, porque a gente falava muito da igreja, falava assim de família, situações, né, do dia a dia. É uma pessoa que realmente assim demonstrava ter uma aproximação, uma intimidade com Deus muito grande. Mas como eu sempre fui muito pé atrás, né, ou não sei se pé atrás ou pé no chão, eu sempre busquei olhar e falei assim, tá, a pessoa tá me dizendo isso, mas está fazendo isso. E aí eu fui pontuando, eu falei assim, não é isso que eu quero pra minha vida, porque eu sei que essa pessoa em algum momento vai me dar problema. Ou a pessoa estava tentando suprir uma carência. Confundem com a mulher ser ingênua, ser boba. E muitas levam ainda pelos contos de fadas, aquele amor romântico, aquele conto príncipe. Não existe isso, gente, né? Somos todos humanos e todos temos as nossas fragilidades, né? Defeitos e tudo mais. E aí eu comecei a perceber isso. E aí chegou no momento que eu falei assim, não quero mais. E eles se assustam. Os homens se assustam quando a gente faz isso. É porque mulher é muito. Eu, pelo menos, sempre fui muito assim, né? Quando eu falo não, é não.
Mas isso que é Não é o, não, isso que é o bom da mulher. Sim, A mulher tem esse sim, poder. E sim. muitas não Ela pode enxergam. estar sofrendo, mas ela sabe o que ela quer. Ela tem Eu, esse poder. Exatamente. eu passei a ser 90% razão, entendeu? Agora você falou uma coisa muito certa, sabe por quê, Josi? Meu falecido pai dizia o seguinte: cuidado com a palavra eu te amo, porque se ela não vier seguida de exemplo, o eu te amo não vale nada. Sim. Então você falou Sim. exatamente aquilo. Eu vim vendo se aquilo que ele estava dizendo batia, se condizia com o Com que as ele, ações, né, sim. com as ações. Não adianta nada você falar eu te amo e você não demonstrar isso. Sim. Porque a pessoa no eu te amo, ela vai te amar até nos seus defeitos. Aquela situação também pelo qual vocês falaram, o comentário, né, que você tá com a pessoa e a mulher aceita isso, ela é tão traumatizada emocionalmente quanto ele. Sim. Ela é tão carente quanto Sim. ele. Quando você falou, não sei se eu sou pé no chão, né? Então, eu acho que tem que olhar por esse prisma, entendeu? Nós não somos realmente frágeis no ponto de não pensar com nossa, né, com nossa própria cabeça e dizer, não, eu não quero isso para mim. Entendeu? Então, assim, não, se eu aceito ele com essa, é porque eu quero isso para mim. Eu Sim. quero passar por isso para saber se realmente eu vou conseguir fazer com que essa pessoa veja um outro lado, outro. Meu pai era ateu, gente. Entendeu? Ele casou com a minha mãe. Meu pai era ateu. Minha mãe rezou 16 anos para ele, entendeu? E infelizmente ele faleceu, mas felizmente ele faleceu agradecendo a minha mãe. Tem o cartão agradecendo a ela por ter apresentado Deus a ele, entendeu? Então, Que assim, meu pai teve lindo. experiências maravilhosas. Meu pai era físico nuclear de uma pessoa que você falava, não, ele é cientista, ele é isso, ele é aquilo. E aí você conversava com ele, ele falava sobre tudo. Então, ele tinha como te explicar qualquer tipo de coisa que viesse, principalmente de sentimento. Sim. Entendeu? Então, assim, meu pai era uma pessoa muito profunda. Então, quando ele me ensinava exatamente isso, né? Cuidado com o que é dito para ver se realmente os exemplos está condizendo com o que está dizendo, né? Então, assim, presta atenção nos sinais, Sim. né? Muita, ainda mais hoje em dia, né? Ainda Muita mais hoje em atenção. dia. Hoje piorou, né? Hoje, enfim, os sinais Não, são hoje tá maiores e difícil, a quantidade de Hoje pessoas tá gritante. Porque daí o cara promete as estrelas, né? hoje está mais E vem fácil com de nada. ver, entendeu? Mas é engraçado, assim, porque aqui acho que daria para tirar vários podcasts, né? Porque uma coisa que a A Sandra gente falou faz assim, parte 2 também, não tem problema. meu pai era uma pessoa muito simples, veio da roça, então assim, essa parte do conhecimento científico, técnico, meu pai não tinha. Mas meu pai, ele foi assim um grande exemplo de homem para mim, mas exemplo na vida real, na prática. Meu pai, ele não era uma pessoa afetuosa de dizer eu te amo, de fazer carinho, não tinha isso. Mas eu via no dia a dia meu pai querendo agradar a gente de alguma forma. Se ele sabia que eu gostava, sei lá, de um tipo de comida, ele só comprava aquilo para poder agradar. Não só a mim, mas como os meus irmãos também. Então, eu cresci com esse exemplo. E hoje, quando eu conheço alguém, o que eu tenho de exemplo, o que eu tenho de norte, de base, é meu pai, que era uma pessoa extremamente prestativa, de família, né? Na verdade, assim, meu pai casou com 33 anos. Na época dele, isso, assim, já era muito velho, assim, né? Eles casavam em torno de 20 anos. Então, meu pai, assim, aproveitou a vida como dizem. Mas quando ele resolveu casar, quando ele decidiu casar, meu pai se dedicou exclusivamente para a família, né? Ele quis ser exemplo, assim, de homem, de sustentar a casa, de cuidar dos filhos, da esposa. Quando ele trabalhava, ele não ia tanto à igreja, mas quando ele se aposentou, ele gostava de ajudar, né, com reforma, limpando, fazendo o que fosse possível para a igreja. A gente sempre teve uma amizade, uma proximidade muito grande com os padres da igreja, e meu pai, ele ficava feliz em poder servir, em poder ajudar. Então, essa é a referência de homem que eu tenho. O que está na Bíblia, assim, a gente precisa um do outro, não é só a mulher que, né, precisa ser submissa, não é ser submissa, mas eu preciso do homem para poder, não completar, porque a gente, né, já é completo por Deus, né, pelo Espírito Santo, mas para um apoiar o outro. Pra se somar, né? Para se somar. Mas a exatamente. submissão na Bíblia fala isso, não é que a mulher tem que ser menos que o homem, pelo Sim. contrário, tem que implementar, né? A mulher fazer a parte dela assim como o homem. Mas isso que é né? bonito de Deus. Isso é Sim, bonito de Deus. É Deus, homem e mulher. Sim, Não tem homem, Deus. sim. Mulher, Deus. Ou mulher e homem Sim. sem Deus. Não tem. Sim, agora você me lembrou uma história muito legal que você falou, eu tive um exemplo do meu pai, né? Tem uma história na internet, eu acho que está no Instagram,
o pai chega com as flores para a mãe, né? E entrega as flores para a menininha, a filhinha. Que deve ter uns 3, 4 aninhos, mais ou menos, né? Deve ter mais agora, né? Então, ele fala, ele mostra que ele não quer um homem na vida dela que faça menos do que isso. Sim. Então, assim, ele, por fato de dar as flores para a mãe e dar as flores para ela tá vendo o exemplo que o pai tá dando dentro de casa, dando as flores para a mãe. Então, assim, eu não aceito o homem que não faça isso pela minha filha futuramente. Isso é educar. E você vê que a gente tá falando muito aqui, exemplo. E também a Exemplo. importância da paternidade, né? Ah, Hoje em dia a muito gente vê importante. todo mundo Sim. esquematizada, por exemplo. Sim. Tem exemplos como o pai. E a gente vê quantas mulheres hoje em dia têm problema com pai, Sim. paternidade. E aí é o que causa esse trauma, a pessoa fica carente por causa disso. Eu vi uma Porque não tem referência. Não É. tem homem de Eu vi uma referência. psicóloga que falou um negócio interessante, tipo, o homem que deveria levar o filho para a escola, por quê? Porque mostra segurança, e a mãe que deveria ir buscá-la, porque daí a mãe vai dar o afeto, o ouvido, para saber o que aconteceu no dia. Eu falei, nossa, interessante, verdade, o homem vai passar segurança para a criança indo para a sim. escola, e a criança passou o dia na escola, vem a mãe dando afeto, ouvido, o que que Atenção. Tem a criança presença dos passou? dois, né? A E a presença presença dos dois. É Entendeu? muito interessante. Eu não lembro qual psicóloga, eu vi num corte na internet. Muito interessante. Você veio de uma família católica, de berço católico. Conta um pouquinho não. de você. A minha avó, por parte de pai, sempre foi bem católica, assim. E meus pais, depois que meus pais me tiveram muito nova. Minha mãe tinha 18 anos quando ela me teve. Então eles namoraram, minha mãe me teve. E aí ficaram juntos. E assim, me batizou, pequenininha, bebê. Mas, e aquele negócio, né? Tipo, foi a igreja, eu cresci assim. Fiz catequese, mas ia uma vez, outra vez, um batizado, uma coisa assim esporádica. Não ia de todo domingo. Sim. Quando criança, tipo, sempre fui estar acostumada. Realidade de igreja, ensinar a rezar em casa, mas não era católicos fervorosos. E assim fui crescendo. Quando eu tava ali por volta dos 14 anos, eu fui para um retiro de carnaval numa comunidade católica lá de Belém, que é de onde eu sou. E acabou que lá eu vi, tipo, eu falei, gente, tá tudo errado na minha vida. Você teve esse clique. Tive esse clique. Eu já tinha feito a primeira Eucaristia, tinha feito, tipo assim, empurrada, porque é difícil você ver uma criança que quer fazer catequese por livre e espontânea vontade. Você vê como é que o mundo influencia, né? Pra você ver. Aí quando você realmente vê o que é a igreja católica, você fala, gente, o que eu tô fazendo na minha vida? Você se encanta, você fala, gente, me exatamente. ensina. E eu, tipo assim, eu tive uma catequese péssima. Péssima. Minha catequista nem ia. Ficava, tipo assim. E eu falo... Aí eu tive esse clique. Eu falei, gente, tá tudo errado na minha vida. Preciso mudar. E eu comecei a frequentar essa comunidade. Me crismei. E desde aí, eu não parei mais. Tipo assim, comecei, aí me mudei pra São Paulo. Vim à Quanto tempo missa você de tá aqui? 4 anos. 4 anos. Vim no final de 2021. Quando eu terminei meu ensino médio, eu vim. Que eu ia começar a faculdade em 2022. E aí, nisso eu fui aprofundando a fé, fui tendo uma boa catequese, fui conhecendo. E nisso, eu comecei a missa todos os domingos, coisa que eu não ia antes. Aqui na Santa General. Não, isso lá em Belém ainda. Ah, lá em Belém Lá em ainda, Belém sim. ainda. E meus pais, eu falava, tipo, gente, todo mundo tem que ir pra missa. Aí eu fui coroinha por 1 ano. Então, se eles tinham que me levar, eles Olha, também que eu iam. não sabia disso. Eu fui coroinha por 1 ano. E eu falei assim, e aí, a questão do exemplo, você não precisa falar nada. Às vezes eu até ficava, gente, tem que ir pra missa, é domingo, dia de ir pra missa. Mas você vem de pais católicos? Não. Então, não, assim, e de IBGE. Deixa. Tipo assim, se perguntasse a religião, católicos. Então você pode dizer que foi você que levou seus pais pra... Foi. Ai, que legal. Legal. Isso é muito Então, bom. assim, Mas eles vem não dos tinham, filhos, eles né? não Bom. tinham doutrina nenhuma, nada, por ignorância de ninguém ter nunca passado pra eles e não ter tido uma Sim. boa catequese. Então, por exemplo, foi crescendo, mas não tinha como Deus prioridade. Tipo, reza, assiste, fala que é católico, mas não tem aquela vivência da fé. E aí eu fui conhecendo, fui aprendendo e fui passando isso dentro de casa. Então, eu aprendi alguma coisa, eu compartilhava dentro de casa. E comecei a missa todos os domingos. Então, consequentemente, eles também começaram a ir à missa todos os domingos. E meus pais não eram casados na igreja. Nossa. E aí eu me mudei para São Paulo. Aí em São Paulo eu já tinha um desejo assim, de ir à missa diária. Só que como eu moro aqui perto da Santa Generosa, tem o quê? Missa, muitas missas. E aqui em São Paulo, querendo ou não,
muitas igrejas têm essa facilidade. Então, onde você vai, tem um bairro que vai ter uma missa ali no horário, tipo, de manhã, na hora do almoço ou à noite. Você consegue. E aí, tem 4 anos que eu vou à missa diariamente. E nesse meio termo, eu me tornei catequista, não sei o quê. Nesse meio termo também, meus pais estão aqui há 2 anos em São Paulo. Eles antes. Eu vim antes. Eles casaram na igreja. Ai, que legal, né? Casaram na igreja. E hoje em dia também são ministros. Também. Vão à missa diariamente. E é o exemplo. Nossa, como a gente... É o exemplo. Você não Foi ao precisa contrário falar. dos É ao filhos. contrário, Eu já vi tua mãe lá e tal. Eu achava que era o contrário. Que vem. Que você foi por causa da Elas são bem mãe, tá? parecidas, já vendo pra ser Eles são mãe. bem Né? Quando eu parecidas. olhei, eu falei, gente, vocês são mães? E Muito na verdade eles foi você que... Sim, pra você Que ter um legal. exemplo. O que tá acontecendo hoje muito, né? Então, por exemplo, eu como catequista, eu vejo, por exemplo, as crianças têm aquele amor, mas as famílias, às vezes, não tem como isso prioridade. E quando a criança, ela descobre essa verdade, ela leva os pais. Porque a criança pede. Entendeu? A criança fala, nossa, domingo eu quero ir pra missa. Exato. Aí, por exemplo, o pai, tipo, o que eu faço, entendeu? Vou levar. E aí a criança vai levando os pais. Hoje em dia, tá acontecendo muito isso, né? Os filhos estarem convertendo seus pais. Você vê a importância Graças da de catequese, Deus. uma boa A catequese. importância de uma boa Sim, catequese. Exatamente. Voltando no início, que você comentou alguma coisa sobre a igreja, que a igreja, né, não estava dando talvez esse enfoque, né, para os solteiros. O que você, como uma católica solteira, gostaria que a igreja fizesse em resgate a isso? O que você propõe? Qual seria uma ideia que você poderia dar para a igreja para que pudesse fazer esse tipo de encontro dos solteiros ou fazer uma forma de buscar os solteiros católicos para se encontrar, para confraternizar? Olha, eu acho que assim, quando eu conversei com meu primo, a ideia foi não só realmente ter esse encontro de solteiras, né, de pessoas solteiras, para poder encontrar casais, formar casais, mas de unir a espiritualidade com unir o útil ao agradável, né, nesse sentido. Porque só ir à missa, muitas vezes a pessoa vai realmente focada nisso, e não tem um momento depois para poder compartilhar, Conhecer pessoas, né? Exatamente. Então, o que eu pensei? Um terço, ou encontros, né, para partilhar a palavra e depois ter um momento de confraternizar e conhecer e trocar ideias. Até mesmo porque é o que eu falei, assim, né? Acho que não é todo mundo, né? A gente não sabe se todo mundo tem a vocação para o casamento, né? Para o matrimônio. Então, buscar fortalecer, né, os laços dentro da igreja mesmo, seja como amizade, ou para conhecer realmente alguém, ou para ajudar, né, no discernimento, para saber se tem, né, o carisma para uma outra vocação. Então, eu acho que a igreja precisa ampliar os espaços para ter esses momentos, não exclusivamente pensando em formar casais, mas de fortalecer a possibilidade das pessoas se conhecerem, se conectarem, né? E aí, se for para matrimônio, né? Se for, de repente, né? Assim como a Ana, por estar na igreja mais tempo, ela foi convidada, né? Para ser catequista. Então, de repente, a pessoa tem uma vocação para ajudar ali na igreja e às vezes não tem coragem, né? De falar assim, olha, eu tenho vontade de ajudar com alguma coisa. Então, acho que esse espaço precisa ser melhor pensado, né, nesse sentido, da gente unir as pessoas, né, não só pro matrimônio, mas unir as pessoas dentro da igreja. Para a igreja acolher mais. Acolher e ter espaços mesmo para a gente poder conversar, né, não só acolher, porque a igreja acolhe. Eu acho que a igreja acolhe muito as pessoas como um todo, mas no sentido Tem mais dinâmica em comunidade. Em comunidade, exatamente, tá muito individual, é, né? exatamente. Porque Cada vai um na no seu missa, espírito. E participa e acabou, vai embora, né? Eu acho que a gente podia fazer o seguinte, já que a gente tem um padre, né, jovem, que é o padre Alisson, a gente podia criar a balada católica. Não, eu sou O que vocês acham, não é? Os casados também. Os casados católicos, os casados que seguem, não, pode levar, tem que entrar com a esposa. Na né? adolescência, tinha na minha paróquia a Cristoteca. Era muito Cristoteca. legal. Então, eram em várias paróquias
E aí a gente não, né? Tinha umas bandas católicas das igrejas, e aí cada. Tipo um show. Gente, tipo é uma. Vamos convidar o Padre Alisson Vamos. pra fazer Tem isso. outra ideia aqui na próxima festa das nações, colocar a barraquinha lá do que tinha antes bilhete. Ah, mas É esse Correio povo não tem Elegante. coragem. Como que Não é? tem. Correio Elegante. Correio Elegante, Não tem. E festa junina, o povo não tem coragem. É mesmo, tá assim? Tá assim. Porque na época... Esses na homens minha estão tudo época- fraco. Na nossa época Não que tem não tinha coragem nem de internet. mandar uma. Pois é, gente, infelizmente, o papo tá bom, mas tudo que é bom acaba, né? Tinha mais coisas pra perguntar, mas vai ter que fazer um segundo Vamos fazer o bloco parte aí. 2? Vocês Vamos topam, fazer a parte meninas? 2 e agora vamos chamar Topam. os meninos. Sim, Né? sim, Melhor, é, né? pra Vamos fazer, ver vamos fazer o uma ponto mesa de redonda. vista dos Uma meninos, mesa né? redonda, É. né? Aham. Chamar eles aí. Quero agradecer a presença de vocês três. Foi muito bom. Vamos fazer o parte 2, parte 3, 4, 5, 6, 7, quanto der. Vamos fazer a balada católica. Fazer uma balada Vamos falar com os padres lá. Vamos desencalhar essas meninas. essas meninas. Essas meninas. Só as meninas. Essas meninas. Vocês querem deixar alguma mensagem final, meninas? Fique à vontade. Principalmente para os solteiros. Fala, estou aqui, ó, disponível. Não vou Não, deixar dar bem. contato, não. Não, é Não, bem não. assim. Deixa, Sim, Não, Não, vou deixa- deixar dar é bem contato, deixa não. seu zap no Não, comentário não, do Pode não, Ver não. na Fé. Interessados, liguem. Preenche o Contratar formulário. uma nutricionista. Prepare-se, católica agora. Marque a consulta. Então, agora Não assustem as meninas, por Católico vai favor. fazer um formulário para preenchimento. Vamos ver se eles vão passar na primeira fase. Deixa uma mensagem, Mensagem. meninas. Pode começar. Tira para dentro. Vai. Pode começar. Ai, é que assim, para as pessoas também que estão solteiras não perder a esperança, né? Que Deus sabe de todas as coisas, tudo no tempo certo. Então, às vezes, o desespero leva você a fazer escolhas erradas. Então, tá com uma vida em Deus, buscar as orações, estar lá, rezando, pedindo discernimento para o Espírito Santo, para te auxiliar, que Deus vai mostrar o caminho. Então, assim, uma coisa de cada vez, tudo no seu tempo. A gente quer, mas também Deus sabe de todas as coisas. Então, não perder a fé, que uma hora vai dar certo. É isso aí. A Ana é jovem, é bonita, né? É engraçado a gente ver uma menina como ela, né? Falando sobre isso de uma forma tão concreta, né? E com tanto poder de causa, né? Assim, conhecimento mesmo. E ver que isso não tem nada a ver com idade, com questão social. É o modo como o mundo agora, né? Como está. tá Então, difícil. está difícil. Então, uma coisa que ela falou, que eu achei assim, realmente, ela resumiu o que eu quis dizer, para que principalmente as mulheres, mas os homens também, se atentem aos sinais, né? A gente precisa estar atento aos sinais, porque estar dentro da igreja não quer dizer que a pessoa é santa, né? E também não quer dizer que a pessoa que está fora não é uma pessoa de Deus. Então, é observar o que a pessoa fala e o que ela faz, e aí pedir a Deus e ao Espírito Santo que realmente mostre o caminho, se é uma pessoa para você, ou se a sua vocação realmente é o matrimônio, ou se é, né, uma outra vocação, de viver o celibato, né, e viver a castidade, mas é isso. O que a Ana falou é importante, né, não perder a fé. Não perder a esperança. Exatamente, Sandra. Solteiro, espero que a gente tenha tirado algumas dúvidas, né? A gente está a fim de fazer um outro bloco e vamos trazer os meninos aqui também para agora saber a opinião masculina, né? O que eles nos traz de novidade no mundo masculino. Então nos assista, dá um like aí. E se você assistiu até agora, bota aí, estamos juntos solteiros. Tamo junto, solteiro. Pode vir, que aqui você acha a sua outra metade. Né? Gente, quero agradecer imensamente vocês por ter disponibilizado o tempo de vocês. Hoje é sábado, gente, ó. Elas poderiam estar aí, ó, procurando namorados nos bares, baladas, mas tá aqui no Eu já Pode tô Ver na atrasada Fé. para ir para missa. Atrasada pra ir na missa. Vou servir. Quero agradecer vocês três, como sempre. Muito obrigado, Sandra.
Obrigada. minha Ana. co-host agora. Não, mas... Obrigado, Ana. Foi Obrigada, muito bom você Ana, aqui. pelo Obrigado, convite. Josi. Foi muito bom. E quero agradecer a Deus por esse momento maravilhoso, que sem Amém. Ele não somos nada. Quero agradecer ao Vinícius, que está ali na nave mãe, comandando pra gente. Obrigado. E quero agradecer a Show Canecas, que faz essa caneca linda, maravilhosa. demais. Gostaram, meninas? Muito Vamos brindar. Aê! A Jesus. Quero agradecer ao Felipe, que vai editar, deixar tudo legal, pôr nas redes sociais. Obrigado, Filipão. Tamo junto. E até a próxima. Deus abençoe a todos.